Hoje você vai conhecer 7 países onde há muito mais mulheres do que homens. E nelas, a disputa é acirrada. O 7º vai te surpreender. Você sabia que na Letônia, a cada 100 mulheres existem apenas 84 homens? Sim, esse número é real e faz da Letônia um dos países com a maior proporção de mulheres solteiras no mundo. Isso cria uma situação curiosa, onde o universo feminino domina em muitos aspectos da sociedade. Mas por que isso acontece? Bem, parte dessa diferença vem de fatores históricos e sociais. A Letônia passou por períodos difíceis, incluindo guerras e migrações, que afetaram a população masculina de forma mais intensa. Hoje, as mulheres letas são independentes, educadas e têm uma presença forte na economia do país. De acordo com dados oficiais, a população total da Letônia é de aproximadamente 1.900.000 habitantes, dos quais cerca de 54% são mulheres. Isso faz com que o número de solteiras seja altíssimo. E por isso, muitos encontros, festas e até mesmo eventos culturais têm uma predominância feminina bastante evidente. Essa disparidade é mais visível nas grandes cidades, como Riga, capital, onde a presença feminina é marcante em universidades e no mercado de trabalho. As mulheres na Letônia têm uma taxa de alfabetização de quase 100% e ocupam cargos importantes em diversas áreas. Isso mostra como elas são independentes e valorizadas na sociedade. Mas não é só isso. A esperança de vida das mulheres na Letônia é de cerca de 80 anos, enquanto a dos homens é bem menor, em torno de 73 anos. Isso também contribui para o maior número de mulheres solteiras, porque muitos homens falecem mais cedo, infelizmente. Outro dado interessante é que, apesar dessa proporção, as mulheres letas não ficam esperando. Muitas valorizam a sua independência, buscam crescimento pessoal e profissional e se dedicam a construir suas vidas antes de pensar em casamento. Isso cria uma cultura onde ser solteira não é uma questão de falta, mas sim de escolha e empoderamento. Além disso, a Letônia possui uma economia moderada, com um PIB per capita que gira em torno de R$20.000 por ano e a maioria da população vive em áreas urbanas, com boa infraestrutura, saúde pública e educação. A renda média das mulheres é bastante próxima à dos homens, o que reforça a igualdade de gênero. O turismo também tem crescido, com cerca de 3 milhões de visitantes por ano, atraídos pelas belezas naturais, cultura rica e pela hospitalidade do povo letão. A Letônia está localizada no norte da Europa, fazendo fronteira com Estônia, Lituânia, Rússia e Bielorrússia, e tem um clima temperado frio, com invernos rigorosos e verões amenos. Se você pensa em conhecer a Letônia, saiba que vai encontrar um povo acolhedor, paisagens incríveis e, claro, muitas mulheres solteiras incríveis, cheias de história e personalidade. Aproveite para explorar Riga, a capital, com seus prédios históricos, parques, museus e uma vida cultural vibrante. E para fechar, deixa eu te dizer, a Letônia é um lugar onde a força feminina é evidente, mas também onde a cultura, a história e a natureza se encontram para formar um cenário inesquecível. Não é à toa que muitos se encantam por esse país tão singular. Curta o visual agora, porque a beleza e a energia da Letônia merecem ser apreciadas com calma. A Estônia, um país fascinante no coração do Báltica, que guarda uma particularidade muito interessante. Aqui, as mulheres são maioria. Para cada 100 mulheres, existem cerca de 87 homens, especialmente nas cidades grandes como Tallinn, a capital. Isso cria um cenário onde as mulheres solteiras são muitas, e essa realidade influencia bastante o comportamento social e cultural do país. Mas por que isso acontece? Bem, primeiro, a expectativa de vida das mulheres estonianas é uma das maiores da Europa, chegando a cerca de 82 anos, enquanto os homens vivem, em média, até os 72. Isso cria uma diferença natural no número de mulheres em relação aos homens, especialmente entre as gerações mais velhas. Além disso, muitos homens jovens acabam saindo do país para buscar trabalho em outros lugares da União Europeia.
deixando ainda mais evidente essa diferença demográfica. As mulheres da Estônia são conhecidas por sua independência, educação e beleza natural. Elas são muito bem preparadas, pois o país investe muito em educação. A taxa de alfabetização é praticamente de 100%. E as mulheres participam ativamente do mercado de trabalho, especialmente nas áreas de tecnologia, ciências e negócios. Tallinn, por exemplo, é uma das cidades com mais startups per capita do mundo. E muitas mulheres estão à frente desses negócios inovadores. A Estônia também tem um clima que pode parecer desafiador. Os invernos são longos e frios, com temperaturas que podem cair para menos 10 graus Celsius ou até mais. E o verão é curto, com temperaturas que chegam em média aos 20 graus. Mesmo assim, as mulheres estonianas aproveitam muito a natureza. Gostam de atividades ao ar livre, como caminhadas, esqui, natação nos lagos e no Mar Báltico. A relação delas com a natureza é profunda e faz parte da cultura local. A população total do país é de aproximadamente 1.300.000 habitantes. E apesar do tamanho, a Estônia tem uma das economias que mais crescem na Europa, baseada principalmente em tecnologia, indústria e serviços digitais. O governo é um dos mais digitais do mundo, oferecendo quase todos os serviços públicos online, algo que facilita muito a vida de todos, inclusive das mulheres, que conseguem equilibrar trabalho, família e vida social com mais praticidade. Falando em riqueza, o PIB per capita da Estônia é um dos maiores entre os países do leste europeu, o que garante uma qualidade de vida razoável para a maioria da população. As mulheres estonianas, em especial, têm um papel central na economia e na sociedade, sendo valorizadas tanto no âmbito profissional quanto familiar. Agora, imagine só, essas mulheres, com sua cultura rica, sua independência e conexão com a natureza, vivem em um país que é um verdadeiro paraíso para quem gosta de história, tecnologia e paisagens deslumbrantes. Você vai poder ver tudo isso nas cenas incríveis que separamos para você. As mulheres ucranianas, hoje espalhadas por vários países da Europa devido aos acontecimentos difíceis que o país enfrenta atualmente, continuam mostrando sua força e beleza, um grupo numeroso e muito significativo no contexto social da Ucrânia. Por conta de diversos fatores históricos e sociais, atualmente existem milhões de mulheres solteiras no país, muitas delas buscando relacionamentos estáveis e significativos. Mas antes de falarmos sobre isso, é importante entender o cenário em que vivem. A Ucrânia fica na Europa Oriental e tem cerca de 42 milhões de habitantes, dos quais a maioria é composta por mulheres. Para cada 100 mulheres, existem aproximadamente 80 homens. Uma diferença que vem crescendo ao longo dos anos devido a vários motivos, incluindo migrações, conflitos e a diferença natural na expectativa de vida, que é, em média, maior para as mulheres. As mulheres ucranianas são conhecidas por sua forte resiliência e determinação. Elas desempenham papéis essenciais em todas as áreas da sociedade, desde a agricultura e indústria até a educação, saúde e negócios. Muitas delas têm uma educação sólida, com um alto índice de alfabetização e presença significativa nas universidades. Além disso, a cultura ucraniana valoriza muito a família e as tradições, e isso se reflete no desejo de muitas mulheres por relacionamentos estáveis e duradouros. Esse aspecto, aliado a um contexto social muitas vezes marcado por desafios econômicos e políticos, faz com que a busca por segurança emocional e estabilidade seja uma prioridade para muitas delas. Em termos de clima, a Ucrânia tem verões moderadamente quentes e invernos rigorosos, com temperaturas que podem cair para menos 10 graus Celsius. O país é repleto de paisagens naturais belíssimas, que variam desde vastas planícies e florestas até montanhas no oeste, oferecendo cenários incríveis para quem visita.
A economia do país tem passado por altos e baixos, afetada também pelos recentes conflitos. Mas a população feminina continua firme em seus esforços para superar essas dificuldades e construir uma vida melhor para si e para suas famílias. Hoje, milhões de mulheres ucranianas vivem em cidades vibrantes como Kyiv, Lviv e Odessa, onde combinam tradição e modernidade, buscando oportunidades, educação e crescimento pessoal. Elas são um exemplo vivo de força e perseverança. Então aproveite o visual, porque a Ucrânia oferece não só uma história rica e paisagens de tirar o fôlego, mas também mulheres incríveis que fazem do país um lugar de coragem e esperança. A Rússia, um país imenso, cheio de contrastes, que possui uma das maiores diferenças entre o número de mulheres e homens no mundo. Atualmente, existem mais de 10 milhões de mulheres a mais do que homens em todo o território russo. Essa diferença tão expressiva impacta a sociedade de várias formas, e entender esse cenário ajuda a conhecer melhor a realidade dessas pessoas. Primeiro, é importante lembrar que a população da Rússia é de aproximadamente 145 milhões de habitantes, e as mulheres representam cerca de 53% dessa população. Essa predominância feminina se dá por diversos fatores históricos e sociais, como a expectativa de vida mais alta entre as mulheres, que chega a cerca de 78 anos, enquanto a dos homens é consideravelmente menor, em torno de 65 anos. Além disso, a Rússia enfrenta desafios em relação à saúde pública, violência e hábitos de vida que afetam principalmente os homens, levando a uma taxa elevada de mortalidade masculina. Isso resulta no envelhecimento da população feminina, especialmente nas grandes cidades, onde muitas mulheres vivem sozinhas ou em famílias monoparentais. Essas mulheres são donas de histórias fortes, muitas delas guerreiras do cotidiano, que carregam a responsabilidade de cuidar da família, da casa e, ao mesmo tempo, buscam espaço no mercado de trabalho e na sociedade moderna. Elas são profissionais dedicadas, mães, empreendedoras, artistas, cientistas e muito mais. A diversidade cultural e a resiliência das mulheres russas refletem a complexidade e a riqueza da sociedade. A situação demográfica também influencia o mercado de relacionamentos, já que a oferta de parceiros homens é menor em muitas regiões, o que leva a uma valorização maior da independência feminina e novas dinâmicas sociais. O papel da mulher na Rússia vem mudando com o tempo, acompanhando transformações globais, mas sem perder suas raízes e tradições culturais. Em resumo, falar da Rússia é falar de um país onde as mulheres são a força que mantém muitos lares, onde a diferença numérica entre os gêneros não diminui seu valor, mas traz desafios e oportunidades para o futuro. É uma realidade cheia de nuances, que merece ser compreendida com respeito e empatia. Espero que você tenha gostado dessa breve viagem pela Rússia, para entender um pouco mais